O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará, não mudará, somente ele não passará. Oh, glória! O Senhor, meus irmãos, sabia que eu e você ia pecar, que eu e você ia falhar, meus irmãos. Mas mesmo assim, Ele escolheu a mim e a você, meus irmãos. Que nessa manhã, meus irmãos, se eu e você, meus irmãos, estamos no pecado, meus irmãos. Se eu e você pecou, meus irmãos. Que eu e você peça perdão a Ele, meus irmãos. E não faça mais, meus irmãos, as coisas que entristecem o Espírito Santo. Porque Ele sabia que eu e você ia pecar. Ele sabia que eu e você ia falhar, meus irmãos. Porque santo só Ele, meus irmãos. Só Ele que nunca vai falhar. Mas que você nessa manhã, meus irmãos, se você pecou, se você estamos pecando, meus irmãos, que você peça perdão a Ele quanto é tempo, meus irmãos. E que você saia do pecado, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Porque Ele escolheu a mim e a você, meus irmãos. Mesmo sabendo que nós somos pecadores, que nós somos falhos. Mas Ele está disposto a nos perdoar, meus irmãos. Mas que você peça perdão e não faça mais, meus irmãos, as coisas que entristecem o Espírito Santo. Porque Ele está disposto a nos perdoar, meus irmãos. Ele está de braços abertos para perdoar a mim e a você. Mas que você peça perdão e não cometa mais, meus irmãos, os mesmos erros, as mesmas falhas. Que você não cometa mais os mesmos pecados, meus irmãos. Porque Ele está disposto a perdoar a mim e a você. Mas que você se arrependa de todo o coração, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E eu quero desejar um bom dia para todos os meus irmãos e a paz do Senhor. Aqui que está falando da irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Provérbios, capítulo 30 e o versículo 20. Amém, meus irmãos? Provérbios, capítulo 30 e o versículo 20. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: o caminho da mulher adúltera, e assim ela come, depois limpa a sua boca e diz: não fiz nada de mal. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus quer falar comigo para você, meus irmãos, nessa manhã, é que e você faz as coisas escondidas e acha que ninguém está vendo, né, meus irmãos? Mas Deus está vendo, meus irmãos. Porque de Deus a gente não esconde nada não, meus irmãos. Porque Deus, Ele vê tudo, meus irmãos. E nada que a gente faça, meus irmãos, fica encoberto. Porque tudo que a gente faz, meus irmãos, um dia é descoberto. Se você está pecando, meus irmãos, estamos adulterando, que você sabe do adultério, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. Não posso subir de qualquer jeito não, meus irmãos. Que você venha se limpar enquanto é tempo, meus irmãos. Porque a gente acha que está, né, no adultério, que a gente está pecando, e acha que Deus não está vendo. Mas Deus vê tudo, meus irmãos. Porque os olhos de Deus são como duas chamas de fogo. E de Deus a gente não esconde nada, meus irmãos. Só que Ele está disposto a perdoar a mim e a você, meus irmãos. Mas que você se arrependa e não cometa mais, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. Para subir você tem que estar limpo, meus irmãos. Com as vestes limpas. Porque a gente acha que peca, que adultéria, né? Que, né? Faz as coisas erradas e acha que ninguém está vendo. Se limpa, né? Mas a gente pode se limpar como for, meus irmãos. Mas a gente sempre vai estar sujo. Quando vocês estamos no pecado, meus irmãos, a gente pode tomar banho que for. A gente pode colocar o melhor perfume. Mas a gente sempre vai estar suja. A gente sempre vai estar fedendo, meus irmãos. E que nessa manhã, meus irmãos, você venha se limpar. De dentro para fora, meus irmãos. Não é só de fora, não.
de dentro para fora, meus irmãos. Que você venha se limpar. Porque Deus está voltando, meus irmãos, para subir não é de qualquer jeito não. Porque Deus está disposto a perdoar-me a você. Mas que você se arrependa, meus irmãos, de todo o coração. E não venha praticar mais as coisas erradas, meus irmãos. Porque Deus, Ele perdoa, meus irmãos. Mas que você não cometa mais, meus irmãos, os mesmos erros, as mesmas falhas. Porque Ele está disposto a perdoar-me a você, meus irmãos. E que você se arrepende quanto é tempo, meus irmãos. Porque Ele está voltando. E para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Para subir você tem que renunciar. Para subir você tem que matar a nossa carne, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco, mas até aqui entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos um ótimo dia.